Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí à Casa de Miramês. Alguém pela primeira vez aqui? Muita paz, muita alegria no seu coração, seja bem-vinda, tá? O nosso tema hoje é provações familiares. Se tiver alguma dúvida, só levantar a mão, né, para buscar o esclarecimento, né, para que possamos sair daqui sem dúvida nenhuma. E esse tema de hoje vai ser bem integrante, né, para todos nós. Provações familiares. Vai falar muito de cada um de nós, né, dentro da nossa família, da nossa vida. Isso tudo sobre a doutrina, né, do Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita, que vai ser baseado nesse estudo de hoje. Peço então quem estiver com o celular, colocar no modo silencioso ou então desligar, por gentileza. Nós vamos então fazer a nossa prece para termos o início, né, do nosso estudo. Então vamos então acalmar nossos corações, elevar nossos pensamentos ao alto, agradecer a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui hoje. Agradecer a Jesus, nosso Mestre amado, que caminha lado a lado com cada um de nós. Agradecer a esta casa, ao mentor da casa, Miramês e toda a sua equipe, que nos acolhe, já trazendo para nós o lenitivo necessário, só de estarmos aqui na sua casa. Que a bênção, a paz de Jesus, nosso Mestre amado, se estenda aos nossos lares, a todos aqueles que estão em nossos pensamentos nesse momento, aqueles nossos irmãos também que estão de braços abertos, pedindo ajuda, pedindo calma, pedindo alento ao seu coração, e que a confiança de cada dia chegue para esse irmão com a luz do nosso Mestre amado Jesus. Que assim seja. Convidamos então o Edmar para fazer o estudo por nós. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações. Vamos tentar, né, falar um pouco sobre provações familiares. Nosso estudo se baseou muito no livro de Divaldo Pereira Franco, o Joana de Ângeles e outros espíritos. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador e o Livro dos Espíritos. Então procuramos buscar um pouco de entendimento em cada um deles, para que a gente possa formar, né, uma ideia mais ampla sobre as provações familiares. Primeiro vamos pegar aqui uma coisa que o Divaldo escreveu, que é sobre o que é o conceito de família, né? É um grupo de raça, de caracteres e gêneros semelhantes, resultado de agregações afins, e família geneticamente representa o clã social ou de sintonia por identidade que reúne espécies dentro da mesma classificação. Juridicamente, a família se deriva de uma união de dois seres que se elegem para uma vida bem comum através de um contrato, dando origem à genitura da mesma espécie, pequena réplica fundamental para o equilíbrio da grande república humana representada pela nação. Então, vocês veem que pelo conceito, né, de família, juridicamente, a família já é uma célula da grande nação.
Então já começa aí uma grande responsabilidade, né, na formação das famílias, porque nós estaremos aí preparando pessoas para formar uma grande nação. E vai depender de como agirmos, como educarmos nossos filhos, né, para que tenha pessoas de bem, pessoas que vão conduzir o seu comportamento de uma forma saudável, de respeito, de sintonia com outras pessoas, respeitando as diversidades, né? Respeitando as cores, as raças, sexo, independente de qualquer coisa, que eles tenham respeito. E depende da formação da família, esses conceitos serem fundamentados. O ser humano carrega a necessidade de desenvolver os potenciais que o Criador deixou depositado em cada um de nós. Então, tudo que nós somos, nós já trazemos de uma bagagem já bem longa, né? De outras encarnações, e também daquela que nossos pais vão nos ensinando, nos orientando. Então nós estamos numa constante evolução, numa constante melhoria, um constante aprendizado. Nós já trouxemos, né, conosco muitas informações e o princípio fundamental que Deus colocou em cada um de nós ao sermos criados. Então nós já temos a essência divina que nos dá a base para toda evolução, para toda evolução moral. Quando nós fomos criados, já foi colocado em nós esses princípios. E que se nós formos fazer uma pesquisa dentro dos ensinamentos que os Espíritos nos trazem, né, a gente vai ver que tudo na humanidade, tudo na Terra, né, ou tudo no universo, está em constante reprodução e evolução. É colocado para nós que até os minerais se reproduzem. Miramês coloca numa parte aqui que nós vamos ver mais à frente, que os minerais se reproduzem, os vegetais se reproduzem. Os minerais vão se transformando, vão reproduzindo, vão transformando as ligações deles. Os vegetais vão se reproduzindo. Quando não tem o apoio nosso ou dos animais, eles têm os mecanismos deles, né? Assim como os animais e nós, seres humanos. Nós fomos todos criados para reproduzir. É uma essência divina, é uma coisa que vem com todos os espíritos criados. Então, se nós vamos reproduzir, nós temos uma responsabilidade sobre aquilo que nós estamos reproduzindo. Deus criou o homem para ser um ser social. Então nós somos essencialmente sociais. Nós temos a necessidade do convívio. Desde as eras pré-históricas, nós já estamos vindo com essa necessidade de convívio, de ter um convívio social. E se a gente for observar, os animais têm o convívio deles. Raros são aqueles que vivem solitários, mas mesmo esses que vivem solitários
Tem a época que eles necessitam do acasalamento para reproduzir. Tem a época que eles necessitam estar procurando outros seres similares a eles para a procriação, porque é uma essência que está em cada um, né? A da procriação. O mesmo ocorre entre os vegetais. Onde tem uma certa planta, sempre vai haver outras plantas da mesma espécie por perto, porque elas produzem a semente e essa semente vão fecundar próximos a ela. E o mesmo ocorre nos minerais, que quando você tem uma aglomeração de um determinado mineral, a tendência é que vá acumulando cada vez mais. Então são coisas naturais que Deus criou, já com essa essência de sempre estar desenvolvendo, sempre estar reproduzindo e desenvolvendo para ocupar os planetas, ocupar toda a esfera terrestre e o mundo de um modo geral, né, o universo. Todos têm o mesmo princípio fundamental. No livro Consolador, na questão 179, é colocado o seguinte: no capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar estar fora da vontade dos seres humanos? Se faz esse questionamento. E a resposta é o seguinte: o matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mesmos mais elevados, seja por orientação dos mentores mais elevados, quando a entidade não possui a indispensável educação para manejar as suas próprias faculdades, ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas antes de suas novas experiências no mundo, razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos, no quadro escuro das provas expiatórias ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Então, Emmanuel está colocando aqui claramente, né, que todos nós temos a necessidade do consórcio, né, entre o homem e a mulher, para que haja a reprodução. Isso faz parte da nossa vida espiritual. E quando nós não estamos preparados para escolher os nossos parceiros, escolher quem vai compor a nossa prole, né? Mentores espirituais preparam isto e nos colocam de acordo com a nossa necessidade, de acordo com aquilo que nós precisamos. Então, o grupo familiar é sempre planejado no plano espiritual, seja por mentores espirituais ou, na maioria das vezes, por nós mesmos, pelas nossas necessidades que nós temos de reconciliação, pelas necessidades da gente cumprir provas aqui na Terra. Muitas vezes temos no grupo familiar espíritos que nos são afins, que nos são de longas encarnações, né? Já estão junto de nós, que vão nos ajudar na nossa tarefa.
e também aqueles espíritos que nós prejudicamos, que nós afetamos de alguma maneira, que vêm para que a gente possa recuperar o amor, através do amor, né? Essas pessoas, para que a gente aprenda a amá-los, porque no grupo familiar é mais fácil a gente aprender a amar. Muitas vezes a gente tem até uma rejeição inicial. Acontece às vezes de uma mãe, de um pai, o filho recém-nascido, e eles têm até uma certa aversão. Mas com o tempo, de acordo que eles vão convivendo, o amor vai chegando e eles vão aprendendo a amar aquele espírito. Então aquilo que no passado às vezes foi motivo de briga, de discussão, de morte até, né? Que muitas vezes pessoas que a gente tirou a vida em uma outra encarnação vêm como nosso filho, às vezes como nossos pais, para que a gente possa saber praticar o perdão, para que a gente possa perdoar e aprender a amar. Então a gente tem que praticar muito na nossa vida a tolerância, a aceitação, aceitar as pessoas como elas são, saber tolerar as diferenças, porque muitas vezes no lar é onde estão as maiores diferenças. Muitas vezes é no lar que a gente tem os maiores atritos. Às vezes um filho é extremamente rebelde e nós precisamos, com muito amor, ir trabalhando isto para mudar, para que ele possa entender que a rebeldia está se virando contra ele. E muitas vezes também a gente comete erros com nossos filhos, às vezes querendo exigir uma coisa que eles ainda não estão preparados para fazer, querendo que eles sejam o que eles não têm condições ainda de ser. Então a gente não sabe respeitar o limite, às vezes, de nossos filhos, ou não sabemos respeitar o limite de nossos pais, que muitas vezes os filhos vêm para auxiliar os pais. São espíritos que têm uma ligação muito forte e vêm para ajudar os pais a mudar a trajetória deles, às vezes. Às vezes uma criança pequena tem uma série de atitudes que levam os pais a mudar comportamentos, a agir de forma diferente. E muitas vezes também vêm os filhos doentes, né, com problemas, que forçam os pais a amar aquela criança, cuidar, proteger. Então são inúmeras formas que existem para que a gente possa conciliar com espíritos que nós somos devedores, ou espíritos que cometeram falhas e que nós sempre amamos muito e viemos para ajudar esse espírito a trilhar caminhos diferentes. Mas normalmente, quando nos deparamos com pessoas com deficiência mental, deficiência física, problemas de saúde bastante sérios, são provações que nós precisamos passar para ajudar esses espíritos, ou, na maioria das vezes, para eles nos ajudarem a evoluir, para eles nos ajudarem a crescer. Porque uma pessoa com dificuldades mentais, com dificuldades físicas, nos forçam a reavaliar muita coisa.
nos prendem em muitas coisas que a gente poderia às vezes estar fazendo, está desviando às vezes de coisas boas que a gente acha boa, né? Mas que na verdade são coisas ruins que levaria a gente às vezes até dificultar o nosso progresso reencarnatório, né? E essas pessoas com essas dificuldades nos fazem trilhar caminhos diferentes. Naquele lugar eu não posso levar, porque ele vai ter dificuldades, eu não tenho com quem deixar, então eu preciso estar perto, eu preciso cuidar, eu tenho que dar o medicamento, eu tenho que cuidar com a higiene, cuidar com tudo, então não posso ficar à vontade. Não posso ir para o barzinho beber, não posso ir para um baile dançar, porque eu tenho que estar ali. Então, muitas vezes, isso é um benefício para nós, e não uma punição, porque toda vez que nós estamos agindo dessa forma, nós estamos trabalhando o nosso espírito, melhorando o nosso comportamento moral. Essas necessidades nos levam a raciocinar mais, a pensar mais, e isso nos ajuda a crescer sempre. A nossa vida social sempre começa dentro do nosso lar. É ali que a gente tem as bases, é ali que a gente vai começar a crescer. E é dali que vai partir para fora. No Evangelho segundo o Espiritismo, traz o seguinte, na parentela corporal e a parentela espiritual, no item 8. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não fez do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, a mais das vezes, espíritos simpáticos ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias, problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo nos traz claramente, que os espíritos não provêm dos pais, que os espíritos já existiam antes. Os pais nos fornecem apenas a matéria, apenas o corpo físico. Mas que esses espíritos, muitas vezes,
vem por compromissos anteriores. E como ficou claro aqui, às vezes nem está os espíritos mais próximos de nós, né? Aqueles espíritos da família espiritual, nem sempre estão no nosso lar, mas estão em familiares, às vezes mais distantes, primos, tios e amigos. Como foi colocado aqui na nossa leitura, né? Pessoas, às vezes, que você vem de uma família totalmente estranha, você simplesmente encontra e percebe uma ligação muito forte e se tornam amigos inseparáveis, que vai se ajudando um ao outro. E quantas vezes quem mais socorre a gente em nossa vida são amigos, são vizinhos, são às vezes parentes, até um pouco mais distantes, que nos amparam. Muitas vezes os nossos próprios filhos, nossos próprios pais não têm aquele amparo que às vezes outras pessoas nos dão. Isso é porque aqueles que estão mais próximos, muitas vezes, são pessoas que vêm para que a gente possa resgatar alguma coisa, algum débito que nós temos, ou que eles têm com a gente também, né? Que muitas vezes vêm da nossa família porque tem débitos conosco e nós temos débito às vezes com eles. Então vem para aplainar tudo isso, para que no convívio familiar a gente possa aprender a amar. Porque o mais importante é a gente praticar a tolerância, né? Para aprender a amar. Se a gente não tiver tolerância, a gente não vai conseguir amar ninguém. Porque você vai ser sempre ríspido, você vai estar sempre agindo de uma forma mais ríspida com as pessoas, e isto afasta as pessoas ao invés de buscar aproximação. Então nós precisamos ter a tolerância para que a gente aprenda a amar as pessoas, a amar aquele filho rebelde, a tentar entender o porquê ele age assim e ir moldando, às vezes, esse espírito para que ele possa evoluir, para que ele possa crescer. A gente percebe, às vezes, em famílias, famílias bem posicionadas, pais com um aspecto moral bem adiantado, com filhos extremamente difíceis de lidar. E quantos pais, às vezes, têm que tirar filho na delegacia, né? Buscar filho em locais onde eles estão envolvidos com bebidas, com drogas. E é uma provação muito forte para os pais, essas situações. E muitas vezes isso está acontecendo porque aquele filho, às vezes, é um desafeto que está revoltado de estar naquela família, porque ele não tem ligação espiritual com aquela família, mas tem débitos. Ou muitas vezes a gente tem um débito muito forte, mas que ele ainda não perdoou, ele ainda não praticou o perdão. Então vai depender de um esforço muito grande para que a gente consiga fazer com que ele saiba perdoar e se modifique.
porque isso é simplesmente uma rebeldia, porque há um antagonismo espiritual. Então, só através do amor a gente vai conseguir reverter uma situação dessa. E a gente sabe que isso acontece bastante, felizmente. Muitos casos são regenerados pelo amor dos pais, pela compreensão, pela ajuda, não, às vezes, pela cumplicidade. Porque, infelizmente, tem pais que são cúmplices de coisas erradas dos filhos, e ficam acobertando sem dar a devida orientação. E aí esse filho vai ficando cada vez mais perdido. E o pai está indo junto. O pai ou a mãe, né? Às vezes está indo junto, porque está acobertando situações errôneas. Ao invés de buscar, através do amor, levar aquela pessoa a mudar o comportamento, a se afastar de, às vezes, de coisas indevidas, e não fazem isso. Então, esse é um erro muito grave e que a gente precisa estar sempre atento, e sempre atento para ajudar. Então, quando a gente frequenta uma casa espírita ou frequenta uma igreja qualquer, né, a gente sempre tem a oportunidade de estar ouvindo, assistindo, né, orientações em cima do Evangelho de Jesus, né, que nos leva a refletir, que nos leva a mudar, às vezes, esses comportamentos. E isso nos ajuda a mudar o comportamento daqueles que estão no nosso lar. Nem sempre filhos, mas às vezes sobrinhos, netos, né? Tem muitas pessoas próximas, às vezes amigos, que precisam dessas orientações. E é através do estudo, através da busca do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, que a gente consegue ir clareando as ideias e mudando e fortalecendo a nossa moral, para que a gente possa transmitir isso a outras pessoas e saber praticar o verdadeiro amor. Amar não é uma coisa fácil, porque as coisas fáceis estão sempre batendo a nossa porta. O amor é muito difícil, porque às vezes você tem que deixar de fazer uma coisa que você gostaria muito para atender a necessidade de uma pessoa. Isso é praticar o amor, praticar um pouco da caridade. O amor e a caridade, eles andam juntos. Sem a caridade, não existe amor. Então, nós precisamos aprender a ser caridosos para aprender a amar. A família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Assim, famílias espirituais frequentemente se reúnem na Terra em domicílios físicos diferentes para as realizações nobilitantes com que sempre se viram abraços os construtores do mundo. Retornam ao mesmo grupo consanguíneo os espíritos afins, a cuja oportunidade, às vezes, preferem renunciar de modo a concederem aos desafetos e rebeldes do passado o ensejo da necessária evolução, da qual fluirão após a renúncia às demoradas uniões no mundo espiritual. Então, o que é que isso aqui, essa parte está nos colocando aqui? Isso é uma colocação de Joana de Ângeles, tá? No livro SOS Família.
nós formamos a nossa família muito em função de espíritos necessitados, espíritos que necessitam daquele apoio, daquele grupo familiar, daquela oportunidade, para que eles possam melhorar, para que eles possam evoluir. No mundo espiritual, a gente tem a oportunidade de estudar, de se preparar para a reencarnação, mas nem sempre a gente consegue preparar adequadamente. E quando a gente consegue, mesmo o pouco que a gente consegue preparar, a gente precisa de reencarnar para colocar esses aprendizados à prova. Porque aqui nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Então, é no grupo familiar que normalmente ocorrem essas provas e expiações. É no grupo familiar que a gente vai trabalhar a nossa moral para que a gente possa superar as dificuldades que a gente vem trazendo de encarnações e encarnações. Esse grupo familiar vai ter todas as condições para fazer a gente crescer, a gente evoluir. Tem famílias muito felizes, unidas, bem uniformes, né, na parte moral, e tem famílias totalmente desajustadas. Tem famílias com elementos ajustados e com outros desajustados. Geralmente, nas famílias mais numerosas, você encontra coisas bem diferentes, pessoas com níveis diferentes de evolução moral. Numa família mais numerosa, é comum você perceber alguns mais ajustados e alguns mais desajustados. E por que ocorre isso? São espíritos que vêm para auxiliar os pais, né? E aqueles que vêm para provar, para fazer com que a gente tenha a nossa oportunidade de trabalhar a nossa compreensão, o nosso entendimento, a nossa evolução espiritual. Trabalhar a nossa tolerância. Porque se você tem um filho desajustado, você não vai sair normalmente espancando, apesar que acontecem, né? Mas você não vai sair normalmente espancando. Se você tem um pai que você não tolera, dificilmente você vai agredi-lo fisicamente, fazer coisas que possa te levar a um compromisso até maior. Você acaba, pela harmonia familiar, né? Você vai se moldando, vai se ajustando aos poucos. Às vezes leva dezenas de anos, né? Tem filhos que vai, às vezes, compreender as coisas erradas que ele pratica lá para os 40, 50 anos, né? E a mesma coisa acontece com os pais. Às vezes tem pais que praticam coisas inadequadas com a família por anos a fio, né? A gente vê quantos aí mulheres que precisam até de proteção do marido, de proteção para os filhos, dos filhos, né? Porque os filhos são agressivos, maridos são agressivos. Isso tem aparecido demais nos noticiários. E como a gente trata essas situações? É através das leituras dos evangelhos, de colocar em prática os ensinamentos
de Cristo, que a gente vai conseguir superar, a gente vai conseguir perceber essas diferenças e trabalhar isso através do amor. Só quando a gente consegue aprender um pouco o que é amar, é que a gente vai conseguir superar tudo isso. Não é, muitas vezes, fazendo tudo o que o filho quer. É fazendo tudo o que deve ser feito. E como que a gente sabe o que deve ser feito? É através dos ensinamentos de Cristo. A gente tem umas situações muito fortes, né, no mundo, de divórcios. E é feita uma pergunta a Divaldo: como o espírita vê o divórcio? E o Divaldo coloca o seguinte: nós o vemos como uma necessidade para os problemas existentes. O ideal seria sempre que os indivíduos se amassem a ponto de não necessitarem de separação legal, porque no momento em que desaparece o amor, desaparecem os vínculos exteriores. Como vivemos numa sociedade constituída por estatutos e leis, é mister que respeitemos essas normas. No entanto, quando o casal não consegue mais se suportar, a fim de evitar males maiores, o divórcio é uma fórmula para ajudar na recuperação da vida de ambos, bem como para atender os aspectos moral e legal da nova situação. Então, é uma colocação muito interessante do Divaldo, porque nós temos que suportar os casamentos, né, de uma forma a praticar o amor, a compreensão, a amizade entre os dois. No momento que não há mais amizade, não há amor, não há compreensão, não há tolerância, fica muito difícil manter uma convivência. Então, acaba os dois se destruindo. Então, somente nessa situação, o divórcio, às vezes, é mais importante, porque os dois vão se libertar de uma situação que eles não estão conseguindo superar. Mas, se a gente pensar friamente, é uma coisa que a gente escolheu, que é o matrimônio. A gente escolhe com quem a gente vai se unir. Se você escolhe, por que você não cultiva isto de uma forma a conseguir levar até o final? Por que deixa que isso aconteça? Muitas vezes a falha não é de um só. A falha, geralmente, é dos dois. Porque está faltando ali um pouco de amor, de compreensão, de tolerância. É muito importante saber tolerar, saber superar, aceitar as situações, né? Aceitar uma opinião divergente. Nós não precisamos ter todos a mesma opinião para manter uma união. A gente tem como saber aceitar, saber tolerar as divergências e saber conversar, ter diálogo. Porque se não houver o diálogo, não vai haver aceitação, não vai haver a tolerância. Nós precisamos ter diálogo. Em qualquer situação, o mais importante é buscar esse diálogo para ter o entendimento e saber aí traçar um caminho onde a gente supere as diferenças, supere as dificuldades. Porque o divórcio é uma coisa que
principalmente quando tem filhos, e principalmente quando os filhos são pequenos, causa um transtorno muito forte, causa muitos problemas familiares. Se esse divórcio não tem como não acontecer, que pelo menos se tornem amigos para criar os filhos conjuntamente, para que eles não fiquem desamparados, para que eles tenham referências de pai e de mãe, porque tem muitos divórcios que, quando ocorrem, um some no mundo e deixa os filhos totalmente abandonados. Aí eles param de ter referências. Então, que saibamos, buscar esse entendimento para que a gente possa ter uma família sempre unida. Um outro aspecto que é muito importante é que traz na questão 774 do Livro dos Espíritos, a pergunta que se faz para os espíritos é a seguinte: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços familiares entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? A resposta: diversos dos animais é o destino do homem. Por quê? Então querem identificá-lo com esses? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, olha a importância dos laços familiares, E nós temos que manter isto. Muitas vezes os filhos casam, vão para outros lugares, mas isso não quer dizer que a gente tenha que abandoná-los. Muito pelo contrário, a gente tem que manter sempre a sintonia com eles, porque é uma forma de evolução moral, de progresso. No livro Filosofia Espírita, no volume 9, no volume 16, capítulo 9, Miramês coloca para a gente o seguinte: o destino do homem é bem diferente do destino dos animais, por ter o homem alcançado um degrau a mais na sua dianteira, por maturidade espiritual. Algum dia, os animais irão a esse estágio. Os animais abandonam suas crias logo que essas se tornam adultas, porque no meio deles a sua missão é somente até aquele ponto. Daí para frente é processo de aprendizado de cada um. A própria natureza os fez assim. Entre os homens é diferente. Eles têm necessidade de permanecer mais tempo juntos, em família, porque os seus deveres, a sua preparação é mais engenhosa, dada a sua capacidade de assimilação ante a vida. Então, Miramês está nos colocando aqui a importância, de nós mantermos a família por mais tempo e não simplesmente abandoná-los à sorte, abandoná-los para que eles sigam a vida deles de qualquer forma. Nós temos que estar com eles por mais tempo, ajudando a crescer moral e intelectualmente. Nós temos que ajudá-los a frequentar uma escola, a ter a instrução e ajudá-los a crescimento moral. Os animais simplesmente deixam que eles vão seguindo, E nós não, nós temos que ajudá-los
por mais tempo, até que eles possam formar uma família, dar uma estrutura melhor para eles. Em Miramês, ainda dá sequência aqui, observemos o reino anterior ao do animal, para que tenhamos uma ideia sobre esse assunto. A árvore frutífera, quando não encontra quem a separe de seus frutos, seus filhos, eles amadurecem e a natureza faz a separação natural, para depois a árvore entrar em preparo, no caso de muitas delas, para gerarem novos filhos. Esse fato é uma lei natural. Na verdade, até os minerais geram minerais. Tudo na vida se multiplica pelas bênçãos de Deus e necessidade da vida. Olha quanto importante é tudo isto, porque é um progresso, né? Tudo tem que ter uma preparação, tudo tem que reproduzir. Deus colocou tudo dessa forma para que o universo possa estar em crescimento constante. Então Deus não para, e Ele está sempre progredindo, sempre criando e dando formas de progresso, de crescimento. Eu vou passar um pouco à frente aqui, que tem um aspecto interessante aqui, que nós estamos mais ou menos no final, né? No livro SOS Família, Benedita Fernandes coloca para nós o seguinte: entre as instituições que para eles se apresentam ultrapassados, destacam o matrimônio e a família, propondo a promiscuidade sexual que disfarça com o nome amor livre, e a independência do jovem imaturo e inconsequente, sob a justificativa de liberdade pessoal, que não pode nem deve ser asfixiada sob os impositivos da ordem, da disciplina, da educação. Não podemos, numa visão apressada, mediante exame superficial, acusar o casamento dos fracassos das uniões carnais, sem o amadurecimento emocional dos parceiros, nem o instituto da família, ainda vítima de tal situação. A monogamia é conquista de alto valor moral da criatura humana, que se dignifica pelo amor e respeito ao ser elegido como ele, compartilhando alegrias e dificuldades, bem-estar e sofrimentos. O lar estruturado no amor e no respeito aos direitos de seus membros é a mola proporcionadora do progresso e da felicidade de cada um, como de todos em conjunto. É muito importante que saibamos conduzir o nosso lar no amor, para que a gente tenha a felicidade de ter uma família saudável, uma família unida, uma família comprometida com o bem, uma família trabalhadora, uma família que busca sempre o progresso, sempre o crescimento. É importante que saibamos, desde a tenra idade, ir educando e orientando, principalmente dando bons exemplos. Um exemplo vale mais que 1000 palavras. Nós podemos falar à vontade, mas se a gente não tiver ações que corroboram essas falas, nada vai adiantar. O mais importante em qualquer situação são os exemplos que a gente possa dar para a nossa família. Se nós não dermos exemplos, nós vamos ter uma família totalmente desestruturada. A gente fala, orienta, mas tem que dar o exemplo. Não adianta o pai falar, você não pode fumar, se ele fuma. Não adianta ele falar, você não pode beber, se ele bebe. Não adianta ele falar que você não pode usar droga, se ele usa. Os exemplos são mais importantes do que as palavras.
O exemplo é que arrasta o mundo. Não são só as palavras que arrastam o mundo, mas são principalmente os exemplos. Se nós não soubermos dar exemplos de boa conduta para a nossa família, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu gostaria também de ler o finalzinho aqui, um epílogo do livro Lar, Escola das Almas, ditado pelo Espírito Ivone do Amaral Pereira, psicografado por Alda Maria. A família é o alicerce, a base de todo o progresso de evolução do espírito imortal. Por isso mesmo, deve merecer de todos nós atenção e cuidados primorosos. No seio da família, nos reunimos com nossos afetos e com nossos desafetos de outras existências, muitas vezes espíritos que ferimos, traímos, ofendemos, negligenciamos com nossos comportamentos infelizes. Hoje, mergulhados na misericórdia de Deus, podemos reencontrar esses irmãos para construir com eles um futuro harmonioso, num dia a dia de renúncias, sacrifícios, perdão, sem todas aquelas queixas que apenas fazem recrudescer no coração a raiva, o ciúme, a revolta, a indignação e, até mesmo, algumas situações, a negação do amor do Criador por sua criação. Unicamente por nos sentirmos contrariados nos atendimentos de nossos desejos, escusos e inconsequentes. Recusar a convivência com a família ou transferir a outrem a responsabilidade que lhe cabem é adiar a conquista da verdadeira felicidade. Então, gente, que a gente não adie a conquista da nossa felicidade, que a gente não deixe para que outros cumpram o nosso dever, para que possamos criar nossa família de forma saudável, de forma a construir um mundo melhor, com muito amor e caridade, porque só através do amor e da caridade vamos conseguir fazer esse mundo ficar um pouco melhor, ter menos guerras, menos violência, menos enfrentamentos. Só através do amor a gente vai conseguir superar todas essas dificuldades. Agradeço a paciência de vocês, espero que tenha conseguido levar um pouco de informação que vocês possam aproveitar no dia a dia, porque para mim foi muito proveitoso ter que fazer todo esse estudo, buscar os livros, buscar uma série de informações para que eu pudesse estar mais preparado para falar um pouco para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado à espiritualidade amiga, que todos possam estar com os corações confortados. Agradecemos o Edmar pelo estudo, né, pessoal? E um tema muito importante, né, falar de família e da responsabilidade de cada um, né, dentro desse grupo família. Provações, todas vão ter. Cada uma vai ter ali como trabalhar essa provação. E a gente sabe, né, que esse grupo que está junto, esse grupo que se chama família, não é por acaso que está junto. Isso é para o benefício e o crescimento de cada um. Então, a importância de olhar para o outro com respeito, com carinho e entendimento do que é que aquela pessoa está passando, né? O que é que ela está precisando, o que que nós podemos fazer, né, para deixar essa família unida, né, para trazer conforto, para trazer alegria, né, para superar as dificuldades. Então, através do Evangelho, né, de Jesus,
né, dos conhecimentos, dos estudos, do fortalecimento espiritual. E nós temos aqui na casa uma orientação que ajuda muito no fortalecimento da família, que é o culto cristão no lar. Quem ainda não tem a prática, se quiser implantar na sua família, é só deixar o nome que o pessoal entra em contato e explica direitinho como que faz esse culto cristão no lar. É uma forma, uma maneira de estar trazendo luz para o ambiente, para a família e fortalecimento para toda a família. Então, pessoal, façam isso, vocês vão ver a diferença. Vocês vão sentir a diferença da energia no lar de vocês. Vocês vão ver o relacionamento mudar um pouco. Não vai mudar, talvez, de uma hora para outra, né, como a gente espera, mas vocês vão sentir a diferença. Façam isso. Agora, eu vou trazer aqui um recado para vocês. Qual que é a tradição do mineiro ao domingo? Todos os domingos. Qual que é o prato predileto do mineiro no domingo? Alguém sabe aí? Pode falar. Ninguém vai arriscar? Então vou mostrar para vocês. É a galinhada, né? O mineiro adora uma galinhada aos domingos. Mas a casa, a gente está fazendo uma galinhada aqui, para entregar agora neste sábado, dia 12. Então não vai ser no domingo, viu? Vai ser sábado, dia 12. E como que isso vai acontecer? Quem quiser adquirir, o valor é R$20. Você já deve ter visto o cartaz ali fora, né? E você pode adquirir através do Pix, que é o CNPJ da Fraternidade, né? Tem um QR Code, ou então pode ir na biblioteca, né? Para fazer o pagamento, a compra na biblioteca. E após a compra, o pedido é que tem um telefone aqui embaixo, que mande o pagamento para esse telefone, para identificar quem é que comprou. E tem a opção também, para quem não está comendo carne, né, alimentando carne, tem a opção também de vegana, né, a galinhada vegana. Então, quando for passar a informação da compra, coloca lá vegana, para a pessoa saber que aquela ali é diferente, tá bom? Então vai ser ao sábado agora, dia 12, e a entrega vai ser no horário de 11h30 até as 13h30. Então a retirada é aqui ao sábado de 11h30 até as 13h30. Então só essa semana, pessoal. Então quarta-feira também ainda pode comprar, tá bom? Então essa semana ainda dá tempo de a gente, né, fazer essa compra da galinhada aí, tá bom? Conto com vocês aí. E qual o objetivo, gente, da casa está fazendo essa galinhada? Isso é para angariar verba para dar continuidade aqui nas obras que estão ainda pendentes na casa. Tem muita obra aí para a gente fazer ainda, fazer uma entrada aqui desse lado aqui, que é uma rampa que tem que ser construída, mas tem mais coisas para fazer aí. Então esse é um dos objetivos, tá bom? Eu vou chamar aqui então a Elisete para fazer a prece final para nós, e quem for precisar do passe, pode manter aqui à direita e aguardar em silêncio, por favor, tá bom? Vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer por mais essa oportunidade, que possamos voltar aos nossos lares, acompanhados de nossos amigos espirituais. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma da outra. Que assim seja. Boa noite e obrigado a todos.